Olá! E Olha sejam quem voltou! bem-vindos! Bem-vindos a 2024 com o Pátria Amada Criminal. Bem-vindes! Feliz ano novo! Como vocês estão? A gente tava morrendo de saudade. Saudade de vocês, saudade de gravar. Saudade da minha Renata. Da minha Natália. Se bem que a gente papeou quase todo dia, A né? gente Então, papeou mas quase todo dia, mas eu estava de férias e a gente não estava se vendo assim, olho no isso é olho. verdade. Então eu senti falta de ver você nos olhos. Sim, eu também. Dá um vazio na rotina, né? Eu Foi percebi bem semana estranho. passada, porque eu passei todo o meu tempo livre lendo e jogando videogame, foi isso que eu fiz. Porque logo depois, 10 dias depois que a gente saiu de férias, eu mudei de casa, 10 dias depois que eu mudei, eu quebrei o pé. Então assim, queria ter sido mais ativa? Queria, não deu, E é mas... assim que 2024 começou. E aí eu sei que eu Perneta. tava. Eu falei tudo isso por quê? Porque eu tava jogando, gente, eu tô incomodada. Eu não sei por que eu tô. Aí eu pensei, nossa, Renata, você tá incomodada por quê? Você tá jogando videogame lendo. E tava, sabe quando tá faltando alguma coisa? E aí Sim. eu vi que era gravar, pensei, gente, eu tô com saudade da Natália. De Saudade da sua gravar Natália. Saudade de sair caminhando por aí, livre, leve e também. solta. A minha mobilidade também, mas eu acho que eu tava com mais saudade de A você, de saudade de gravar. mim. É Até claro, porque eu tá espero. frio, né? Então, assim, Tá um sair na frio do rua. cacete aqui. Assim, não que exista um bom momento pra você quebrar o pé, mas se você tem que escolher um momento pra estar com o pé quebrado, esse é um bom momento, porque tá muito frio lá fora. É. Então, gente, eu só queria até dar uma explicação e talvez um pedido de desculpas. A gente tirou férias por minha causa, na verdade, porque foi assim. é, eu e a Renata, a gente tinha comentado, e vocês podem, nos últimos episódios do ano passado, vocês podem ver a gente fazendo planos para futuros episódios e falando que a gente ia tirar férias e que o conteúdo ia ser liberado normalmente. E esses planos foram por água abaixo por minha causa. Porque nos últimos, sei lá, 3, 4 semanas de outubro, eu tava trabalhando tanto que eu não tava conseguindo mais nem. Eu não tava conseguindo pensar em gravar, pensar em roteiro, pensar em escrever. Eu não tava conseguindo, eu tava trabalhando muito. Teve um dia que eu trabalhei 19 horas. É que você fez umas horas extras que eu nunca tinha visto na minha vida, assim, eu tô acostumada, É. eu lembro, aqui na Irlanda não, graças a Deus eu não tive esse problema, mas no Brasil eu lembro que eu fazia umas horas extras insanas, mas não chegava perto do que você fez, assim. Esse dia que eu trabalhei 19 horas, 10 dessas horas foram debruçadas em uma máquina, né? Tipo, eu trabalho em fábrica, então trabalho em pé o dia inteiro. E daí não teve jeito, eu tava ficando cada vez mais cansada e a responsabilidade era minha, então eu tava só tentando fazer tudo. E daí chegou uma hora que eu falei, Rê, ao invés de gravar conteúdo pro mês todo que eu vou estar de férias, que a gente vai estar de férias, vamos gravar pequenos episódios. Daí de pequenos episódios vamos gravar 2 ou 3 episódios. E daí depois eu te liguei, eu lembro que depois do último episódio do Monstro do Morumbi, a gente ia gravar na semana seguinte e um dia eu simplesmente me agachei atrás de uma máquina para te escrever e eu comecei a chorar. Eu falei, eu Meu não vou Deus. aguentar. Eu não aguento. A gente pode, por favor, só tirar férias, porque eu não vou aguentar produzir 4 episódios para cobrir nossas férias. Não vai dar. Eu não tava aguentando. Então, foi isso que aconteceu, gente. Infelizmente, o proletariado, o capitalismo acabou comigo. Não, Tanto mas que agora que a gente sabe, porque também a gente vai falar disso mais pra frente, vamos segurar essa informação, mas você tá num cargo novo. Aí já nem começou, já bati a cara do microfone. Eu sabia que isso ia acontecer, não sabia que ia ser tão rápido. a gente comentou que ela ia bater a Que eu ia cara no bater a cara, microfone. Mas então, você tá numa posição nova no trabalho, você não sabia como ia ser ainda, né. Agora que a Não. gente sabe, quando a gente quiser se programar pra tirar férias, o que a gente vai fazer vai ser começar a gravar bem antes do seu período de pico, né. Sim, a gente começa a gravar já em setembro, outubro, para quando chegar novembro, dezembro, que é quando tudo tá explodindo, eu poder simplesmente relaxar um pouco e não ficar com aquela pressão toda de Poder produzir. relaxar só trabalhando 19 horas e não É. pensando no Não, mas isso resto, não né. vai mais acontecer. Eu quebrei a minha regra, porque eu tenho uma regra que é eu nunca. Uma regra que eu não sigo, mas assim, eu tenho. Eu tento viver pela regra de nunca trabalhe mais para os outros do que você trabalha em você mesma. Então eu quero sempre
eu sempre busco equilibrar as horas em que eu trabalho muita hora extra, mas eu sempre busco equilibrar com eu faço o meu podcast, eu faço exercício, eu caminho com o George, eu sempre tento me equilibrar para tempo comigo investido em mim. E eu não estava conseguindo fazer isso, e agora eu vou tentar fazer. Esse ano eu vou tentar fazer, mas, assim, graças a Deus é uma coisa que só acontece em dezembro, entendeu? Então, no resto do ano eu posso dar uma aliviada nas horas extras. Mas é isso, É. gente, foi isso que aconteceu. E obrigada pela paciência, obrigada pelas mensagens de apoio, obrigada pelas mensagens de espero que vocês estejam bem, volta logo, tô com saudade. Muito obrigada mesmo por entender que a gente, infelizmente, não consegue ser criadora de conteúdo 100% ainda. Mas um dia a gente vai chegar lá e daí a gente nunca mais vai precisar passar por eu estar ajoelhada atrás de uma máquina chorando. Meu Deus, não. Não, esse dia foi bem bad, assim. E Foi coitada, a triste. Nath ficou me pedindo desculpa. Eu falei, gente, a menina tá tendo um colapso nervoso. Não tem porque ela pedir desculpa, sabe? Eu ficava Ela pedindo desculpa. Para de pedir desculpa, Natália. Eu estou te decepcionando. Tipo, mano. Ai. Não, mas gente, eu tenho medo de te decepcionar porque você é uma ótima criadora de conteúdo, uma ótima obrigada. parceira, uma ótima roteirista, uma ótima podcasteira maneira. E eu acho que você merece uma parceira à altura. Então, quando eu não tô à altura. Você é uma ótima podcasteira. Acontece. Infelizmente, a gente ainda não tem o tanto de seguidores e tal que a gente precisa para poder se dedicar só a isso, porque a gente vem falando, no segundo em que a gente conseguir se manter com o que a gente faz com criação de conteúdo, a gente vai, ó, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Nossa. Sou minha própria boss agora, é isso que vai acontecer. Preciso trabalhar à noite e tirar sonequinhas durante a tarde, Exatamente, tá bom? Eu vou fazer meus horários, nada de ficar debruçada em máquina. Não. E, gente, seguindo, agora a gente tá, sei lá, seguindo a agenda, seguindo o tempo. Como é que eu falo, tipo, buscando o tempo perdido? Não é isso, né? Eu tô meio... Eu tô meio sem prática. Faz tanto tempo. Mas, retomando o tempo perdido. Sim. A gente vai fazer um vídeo que era pra ser o nosso vídeo de encerramento de 2023. Isso. Voltando aos trilhos. Voltando aos trilhos, a gente... eu não lembro que dia foi, mas um pouco antes da gente sair de férias, a gente soltou o story, o que vocês querem saber sobre as tias, OPA, a vida e tudo mais. E vocês mandaram várias perguntas. E a gente vai responder essas perguntas de vocês. Uhum. Tudo que vocês mandaram, a gente vai responder, tá? Muito bem. Então, eu não vi essas perguntas, tá, gente? A Natália não viu, fui eu que subi a caixinha, gente. Eu achei melhor não falar pra... foi dia 4 de dezembro que a gente fez. Olha, faz tanto tempo. 80 foi de 3 para 4 de dezembro, ficou 24 horas no ar, né? Então, vamos responder todas as suas perguntas, gente. Todas as perguntas. Todas. Surra de respostas. Surra de respostas. Vamos lá. Tem algumas repetidas, a gente vai colocar aqui as caixinhas de quem mandou e tal, bonitinho, pra vocês verem. A gente não fez fake perguntas, tá, gente? Porque eu já vi que tem influencer, não que a gente seja influencer, mas tem influencer que faz pergunta pra si mesmo e joga, né? A primeira que a gente vai responder, gente, tem muita gente pedindo a minha skincare, sabe? A minha rotina de skincare. Então eu vou falar pra vocês. Muita gente pedindo, muita. Na verdade é mentira, ninguém pediu a nossa rotina de skincare. Mas se vocês quiserem saber, a gente fala que são lágrimas e noites mal dormidas. E lambidas de cachorro. Ai, meus gatos não me lambem, mas pelo de gato está na minha rotina. O Baltazar dorme na minha cara, assim. Então. Mas vamos lá, gente. Então, a primeira pergunta. Na verdade, várias pessoas perguntaram isso. Eles querem saber como as tias se tornaram internacionais ou porque cada uma de nós optou por sair do Brasil. Quer começar? Não, pode começar. Então, eu namorava com uma pessoa, um brasileiro, que tinha família norueguesa. E daí a gente casou e a gente ia vir pra cá pra ficar uns 2, 3 anos,
mas a gente acabou ficando, porque a Noruega não é um país em que você vai, fica 2, 3 anos, faz um pé de meia e volta. A Noruega é um país extremamente caro. Se você ganha 10 mil reais, você gasta 9.998. É que a Noruega é Então, cara mesmo. Até eu assustei, eu moro na Irlanda, que é bem cara também. então, assim, não é um país que você vai como estudante para fazer um pé de meia e voltar. E daí tudo foi muito mais difícil do que a gente imaginava e a gente acabou construindo coisas mais sólidas aqui. E daí, obviamente, que o casamento acabou, porque eu tinha 21 anos quando eu casei. Obviamente, o casamento não deu certo. Mas o meu relacionamento com a Noruega continua até hoje. É um relacionamento abusivo, porque eu chego em casa e tá um meio metro de neve no meu Nossa. quintal. Então, não deixa de ser um relacionamento abusivo, mas a gente continua. Eu vou colocar o vídeo que você me mandou nas férias, na frente da sua Coloca. casa aqui Gente, pra quando eu eles tava verem. no Brasil, teve uma tempestade de neve ao redor do Ano Novo. Tava 1,5 metro de neve no meu quintal. E onde eu moro, a entrada para o meu terreno, para o meu quintal, é uma ciclovia barra calçada. Então o trator da cidade tem que ir passando, limpando essa calçada, essa ciclovia, e ele joga para os lados. Ou seja, ele está jogando na entrada do meu terreno. E se essa neve se a temperatura começa a subir, essa neve começa a derreter, ela começa a derreter e congelar, ela vira um bloco de gelo infinito que não existe possibilidade de você tirar depois. Então, assim que a neve cai, que ela tá fofinha, que tá grau negativo, você tem que tirar a neve de onde você precisar passar, porque se ela começar a derreter e virar gelo, você não tira mais até a primavera chegar. E eu tava no Brasil, eu tava desesperada, tive que contratar um fazendeiro com trator para vir tirar a neve com trator da frente da minha casa, porque não tinha condição de fazer isso com máquina ou com pá. Tinha que Nossa, ser eu um não sabia que trator. tinha sido um fazendeiro. Tinha que ser um trator, eu tive que contratar um fazendeiro e pedir pelo amor, que eu nunca vi na minha vida. Eu só falei, moço, eu moro no lugar tal, pelo amor de Deus, vai lá com seu trator e tira a neve. Mas foi isso, gente. Teve a questão da ansiedade também, a ansiedade pós-neve no Brasil. Mas essa é a história, gente. Muito que bem. A minha é um pouco menos interessante, eu diria. Hoje, meu marido, né, na época era meu noivo, ele recebeu uma proposta de transferência do Brasil para Irlanda. E foi uma coincidência muito bizarra, assim, porque ele recebeu a proposta quando a gente estava viajando juntos e a gente na Irlanda, quando ele recebeu a proposta de Vocês vir estavam para na cá. Irlanda? Sim. Eu não sabia que vocês Então, estavam aí. sim, a gente fez uma viagem, tipo, em 2017, a gente fez uma viagem assim, Europa, nossa primeira viagem para Europa. Hum, A gente fez Londres, Edimburgo, Dublin, Paris e Berlim. hum, E aí a proposta veio quando a gente estava em Dublin. E aí a gente já olhou a cidade meio que com o olho de quem vai morar, aham. né? E a gente gostou muito da cidade. E aí a gente, tipo, tive que casar super rápido porque tinha a questão do visto e tal. Então a gente meio que já deu uma acelerada no processo de casamento. O E a que gente aconteceu veio. comigo também. A gente Sim. acelerou o casamento porque a gente decidiu se mudar. Então, e aí a gente veio e cá estou. Desde então. Eu cheguei em Dublin em 15 de dezembro e na primeira semana de fevereiro eu já vou ir pra Itália pra tirar o passaporte. Achei que ia ser super rápido. Me falaram que eu ia chegar em 2 semanas, eu ia voltar. Eu fui com mala pra Uhum. 2 semanas, eu fiquei 3 meses na Itália. Então eu falo que assim, os primeiros anos, qualquer mudança, né, os primeiros anos são caóticos, mas tipo, eu mudei pra Irlanda, eu mal consegui acostumar com a Irlanda, mudei pra Itália. Fiquei 3 meses na Itália, tava acostumando com a Itália, voltei pra Irlanda. Nossa. E foi isso. Foi assim que vim parar aqui. Ah, mas aqui estamos. Aqui E um estamos. dia a gente vai voltar pro Brasil, se Deus quiser. Com a sua ajuda. Sim, com a ajuda de vocês. O nosso É. apartamento na Praia Grande Vai vai chegar. acontecer, vai acontecer. Ó, próxima. Pra Natália, já viu a aurora boreal daí ou tem uma região específica da Noruega pra ver? Momento turismo. Eu já vi uma bitelinha, uma coisinha. Uma Porque bitelinha? é uma
Porque a aurora você pode ver no norte da Noruega. E mesmo que você viaje para o norte da Noruega, o que é caro, você pode viajar e de repente você fica lá uma semana e não acontece nada. Então não é todo dia que acontece. Então eu nunca vi, mas teve um dia, teve uma noite em que ela veio pro sul, em que dava pra ver algumas luzes aqui, mas eu vi ela bem fraquinha assim aqui na cidade onde eu moro, porque eu moro no sul da Noruega. Então eu só vi uma coisinha. E eu falei, e não tenho vontade de ver mais. Tô Sério? satisfeita. Não vou pagar tudo aquilo de dinheiro pra ir passar frio na puta que pariu do norte da Noruega pra ver aquelas luzes, desculpa. Vocês que são viajeiros maneiros, eu não sei se compensa, se é mais barato ou não, mas eu acho que é mais barato. Mas vocês conseguem ver no norte da Escócia também. Hum, Você consegue ver a aurora. O norte da Escócia tá bem próximo do Círculo Polar. hum. Obviamente não é Edimburgo, gente. Vocês têm que catar o trem lá pra cima. Ah, E lá então. vocês conseguem ver, inclusive se você digitar no Google, eu vou colocar o link na descrição do vídeo, mas se você colocar Aurora Boreal Scotland, o próprio governo da Escócia tem o link que te mostra onde você tem que ir pra ver e tal. Uhum. É, aqui na Noruega também, eles têm todo o turismo para ver a aurora boreal, tem vários acampamentos e hotéis e resorts lá em cima que fazem esse tipo de programa. Então, eu acho que na Escócia é mais barato, porque o clima é um pouco menos frio, você não tem que pagar aluguel de todos os equipamentos de neve pra ir ver. Porque a galera gasta Hum. uma nota, né? Que vai ver, porque você tem que pagar, alugar o equipamento. Depende de onde você vê. É. Para ser mais garantido, você tem que ir mais pro norte, daí eu imagino que seja uma coisa bem mais cara. E daí você tem que gostar muito de frio e neve, É. gente. E pra mim eu prefiro ver assim as luzes da praia, sabe, da orla. Sim. Tem que ter uma tolerância a frio bem alta. E a E tem que escuridão. gostar de os rolê roots, porque eu nunca fui, tá? Mas aqui é um passeio bem normal aqui na Irlanda. Tenho vários amigos que foram e contam como foi e tal. Pelo que eu entendi, você tem que curtir um rolê mais roots, porque você tem que sair de perto das luzes da cidade. E mesmo quando você vai mais pro norte, um casal de amigos comentou que eles foram, tipo, no fim do ano. Você tem que ir no inverno, né? É. E que aí eles foram pra passar, tipo, 11 dias, porque você tem que ir sabendo que você pode ficar lá e não ver nada. Então eles recomendam Ah. que você pegue o maior período de tempo possível pra sua viagem não ser à toa e você não ter que voltar depois. Uhum. E aí eles estavam hospedados lá numa cidadezinha que tinha, tipo, um mercado, era tipo virada de ano, alguma coisa assim. Hum. E aí eles viram no primeiro dia, só que não tinha nada pra fazer na cidade. Eles viram, tipo, legal, tiraram É, várias fotos. 10 E aí dias lá. eles não, e era uma cidade que, assim, era a semana, tipo, de Natal e Ano Novo, e eu lembro que eles falaram que nem o mercado abria. Porque teve uma hora que eles falaram, vamos ficar bêbado, então, né, não tem nada pra fazer. Não tinha como eles ficarem bêbados, porque não tinha nada aberto. Mano. Aí eles acabaram gastando um pouco mais, porque eles compraram uma passagem. Eles falaram, mano, a gente tem que sair daqui. Eles começaram a ficar desesperados, porque não tinha nada Claro. pra fazer, nada que ver. E aí eles acabaram comprando passagem, acho que de trem, não sei, mas eles. Ou de avião, não lembro. Mas eles acabaram tendo que gastar. Tipo, cancelaram a estadia no hotel, mas tiveram que pagar, né? Porque já estavam lá. Hum. E eles tiveram que meio que reprogramar a viagem em cima da hora, pra ficar em outro hotel, em outro lugar, pra ver alguma outra coisa. Claro. Então, É você que eles tem que também foram estar. os mais sortudos da história, né, viram Sim, no primeiro dia. É. Mas então é isso, acontece. gente, Mas aí, acontece. dicas de viagem criminais. É, outra. Dá pra gostar de American Horror Story? Tô na temporada 2, mas acho que pesam demais a mão na FIC. Qual a sua opinião? Então, eu gosto de algumas temporadas. Algumas temporadas são muito boas. A Covenant é muito legal. Eu gosto da segunda temporada, eu gosto Asylum. bastante, da segunda temporada. A primeira temporada eu acho que eu levei meses pra ver, porque eu detestei a primeira temporada, eu não entendia, mas tem algumas que são muito boas. Eu não lembro agora como que é o nome, mas a da eleição também é legal. É Apocalipse, se não me engano. É, eu gostei bastante. De algumas eu gostei bastante, de outras, eu
Não É que, sei. assim, eu acho que o que eu acho interessante de American Horror Story é que todas as séries flertam um pouco com true crime. Todas têm Hum, referência de true crime que você tem pra você pegar. sim. Então, eu fui pesquisar a história de Roanoke depois de assistir, por exemplo, a Uhum. temporada de Essa Roanoke, foi uma sabe? ótima temporada, inclusive. Uma Sim. ótima temporada, eu É um adorei. caso que um dia eu gostaria de fazer, até porque eu Uhum. acho bem interessante, assim. Uhum. Asylum, a gente contou, você fez um roteiro sobre a personagem que inspirou, né, a protagonista de Asylum. É, qual que foi o foi do como que é o nome? Willowbrook, não é? Isso, a Willowbrook State É. School. Uhum. Então eu acho que depende, assim, obviamente tem umas partes em que eles pesam na fic mesmo, mas de maneira geral eu acho a série interessante. Se bem que assim, eu parei de ver em Apocalipse, falaram que ela continua depois, né, mas eu parei de ver por preguiça mesmo, não por nada. Eu Tipo, comecei a ver a última temporada por causa da Kim Kardashian. é verdade, ela entrou. Eu preciso, É, e eu eu preciso voltar a gostei, eu tô ver. gostando, eu só vi com 5 episódios ainda, mas eu tô gostando. Eu gosto, eu acho que é uma série estranha, nem toda temporada é boa, mas toda temporada é estranha, e ela me deixa com uma sensação de uma coisa estranha que eu gosto de sentir. Sabe, É, quando você vê um negócio que te deixa mexido, assim, meio, não sei o que eu vi, eu gosto dessas coisas. é que tem série, essa é uma das séries que eu tenho que estar no mindset certo pra ver. Hum, Porque se eu tiver numa vibe meio deprimida, não vai me fazer bem. ah, Eu tenho que ver quando eu tô naquela vibe, assim, quando eu acordo e falo, hoje eu quero escrever um pesadão. Quando eu tô nesse ah, mood, eu consigo assistir de boa. Se eu tô uhum, mais sensível, eu evito, porque realmente eu fico pensando, gente, esse mundo não vale a pena, não tem o que fazer. não tá valendo a É pena. isso. Outra, essa também bastante gente perguntou. Do que vocês trabalham? Desculpe, sou nova crimiseira. Eu trabalho em fábrica. Eu testo jogo de celular para uma empresa de tecnologia que eu não posso falar o nome, porque tá no meu contrato que eu não posso falar o nome. E eu ainda preciso trabalhar. Mas é isso, não é nada muito Nada glamouroso. fancy, nada É, maravilhoso. outra também perguntou a nossa profissão, né, que a gente falou, e qual que é a nossa profissão dos sonhos fora viver de podcast? Pô, mas ser fora viver de podcast é difícil, né? Então, quando eu era mais nova, o meu sonho sempre foi ser atriz. E foi um sonho que eu deixei de lado, porque eu sempre quis ser atriz e diretora, eu sempre quis trabalhar com filme e TV. E eu deixei de lado porque eu reconheci muito rapidamente que eu não era filha de ninguém importante, que eu não. Se o É. meu filme. Se eu fosse estudar. Por mais que eu fosse estudar na ECA, o que é infinitamente. Assim. O que é extremamente difícil. Mesmo que eu fosse, eu não ia conseguir viver disso, porque meu pai não é rico, meu pai nem é vivo, minha mãe não é rica, eu não sou filha de ninguém importante, eu não tenho contatos, eu não conheço ninguém no meio, então eu sempre tive meio de falhar. Eu sempre tive meio de ser uma pessoa que nunca conseguiu nada. E daí eu descobri também que isso foi um erro, que eu devia ter seguido isso, porque é possível falhar em coisas que você sonha e é possível falhar em coisas que você nunca sonhou e nunca quis fazer. Eu já falhei em coisas que eu não queria fazer. E eu É. falhei. E foi ruim. Foi duplamente ruim. Então, mas o podcast, fazer o podcast é um outlet criativo que eu gosto. E me realiza o meu sonho de trabalhar com comunicação, de falar com as pessoas. Nossa, eu já quis ser tanta coisa. Eu gosto muito de escrever. Se eu tivesse dinheiro e recurso, eu gostaria muito de ser escritora. De escrever, assim, Uhum. umas ficção de terror, umas coisas cabulosas, Umas assim. coisas atordoadas. Gosto muito de ler também, gosto muito de ler ficção, tô sempre lendo uma trevosidade diferente aí, eu gostaria muito. Tanto que quando eu tô escrevendo o roteiro, é o momento em que eu me realizo, assim. Tipo, tô lá Hum. escrevendo feliz, tô pesquisando, escrevendo, tô tipo, gosto muito. Mas eu também gostaria de ser médica, cara, tipo, neurocirurgiã ou psiquiatra. Pra entender mesmo o que Eu se nem passa com tenho. a gente. Não, eu acho interessante, assim, eu acho uma carreira interessante. É uma área que, assim, a gente conhece tão pouco sobre o cérebro, a gente tá descobrindo tanta coisa agora, Uhum. que é uma área que eu gostaria de trabalhar. Assim, eu só não tentei medicina no cursinho, no colegial e tal, porque eu vi, assim, gente com
7 anos de cursinho, 8 anos Ah, de cursinho. Pra mim, infelizmente, nunca foi muito uma opção não fazer uma faculdade pública. Meus pais nunca teve uma, eh, sei lá, enfim, coisas da vida, assim. Então teria que ser uma faculdade pública pra eu poder me mudar, tipo, sair de casa e tal. Eu morava no interior, né? E só de ver quando no meu cursinho, né? Quando eu fui fazer cursinho, eu via gente que tava lá, de hum. olhar a vibe daquela galera que tá lá 6 anos, 7 anos, 8 anos, era uma coisa que me dava desespero. Uhum. E isso só pra entrar, e daí você vai ficar 6 anos na faculdade, daí você vai ficar, sei lá, 5 anos mais fazendo residência, especialização e o caralho a 4, depois você tem um mestrado, depois você tem não sei o quê, depois você tem é estudo para o resto da vida, assim, e tudo muito concorrido. Não, Ah, eu não sei como tá hoje, tá, gente? Mas eu lembro que na época que eu prestei, dependendo do curso, se não me engano, o FSCar, que era um hospital novo e tal, era 400 candidatos por vaga. ah, Era muita coisa. Era uma coisa, assim, absurda, sabe? era bizarro. Não, é uma coisa que, assim, não. É É, fora quando desse quando mundo, eu assim. fui prestar vestibular e eu pensei em fazer cinema na ECA, na USP, era 73 por vaga. E tipo, cara, ficar 2, 3 anos fazendo cursinho não é minha vibe, eu não gosto de escola. Eu Quando nunca eu. gostei de escola, eu nunca quis estudar 10 horas por dia. Não Não, quando é. eu entrei, eu estudava, era uma pegada assim, eu me dedicava, eu estudava, almoçava e ia pro cursinho estudar à tarde também. Hum, Mas o meu curso não era tão concorrido, era 50 e poucas pessoas por vaga. não. Tipo, não era, Então, tipo, mas 70 e pouco, daí mesmo. E assim, exige uma dedicação, é foda. ah, Então, poderia ter virado médica, não fui porque. E fora que assim, segunda fase de medicina, cai matemática, eu não ia conseguir passar. Eu ia ter que ter outro cérebro, ah. sabe? A minha cabeça pra exatas, assim. Meu raciocínio lógico não é dos melhores, tá, gente? Então, não, Eu não ia acho que eu sou rolar. muito mais de exatas hoje em dia do que de humanas, mas na época eu era muito mais de humanas também. E eu já quis ser advogada também. E eu acho que eu seria uma ótima advogada criminalista. Total, imagina você militando Porque eu no. ia militar, eu ia brigar com todo mundo, mas daí eu fico pensando, putz, pra eu chegar a ser uma advogada criminalista, eu tenho que, tipo, estudar direito tributário na faculdade. Eu vou morrer, eu vou querer me matar estudando direito tributário. Ficar estudando contrato, ficar estudando direito familiar, essas coisas assim que não é a minha vibe, que eu não tenho. E você tem que ler muito, você tem que sentar e ler por 6, 7 horas por dia. E eu falo, tem Nossa, esse é um audiobook? rolê que eu não teria problema. É Tem assim, tudo audiobook? que. Nossa, tudo que envolve livro, que eu tenho que ficar sentada lendo, muito me apetece. O meu problema Hum. seria qualquer coisa que envolva, tipo, interação prolongada com outros seres humanos. Então, eu Ah, gosto muito de ler, mas eu fico muito inquieta quando eu leio. Então, pra mim, sempre foi uma luta, assim. Eu começo a ler, daí eu fico inquieta, e daí eu quero fazer alguma outra coisa. Daí eu tenho que parar e fazer outra coisa. Daí eu volto a ler. E eu meio que nunca peguei, assim. Eu tinha muito hábito de leitura quando eu tinha uns 20 anos. E daí eu acabei perdendo isso, e daí eu comecei a descobrir audiobook. E daí fudeu. Porque agora eu posso fazer absolutamente tudo e eu escuto, tipo, uns 10 livros por mês. Eu escuto muita coisa. E eu escuto uma caralhada de podcast, vejo uma caralhada de documentário, mas sentar e ler é uma coisa que me. Parece que a ansiedade vai aumentando enquanto eu tô parada, sabe? Eu descobri que eu sou um hamster, é isso. Eu tenho que estar sempre na rodinha, assim. e tá tudo bem também. Tá tudo bem. Ó, outra. Vocês assistiram Escapando do Twin Flames? É minha obsessão da semana. Twin Flames é uma seita. Eu ainda não vi. Nossa, eu não sabia nem do que se tratava. É uma coisa falando em abuso espiritual e eu não sei nem como colocar o tipo de abuso. Tipo, até abuso com a identidade de gênero das pessoas era cometido, era uma coisa bem bizarra, assim. Mas eu ainda não vi o documentário. Ainda não me apeteceu. Ainda não tive coragem. É. Eu nem sabia do que se tratava até ver a mensagem, mas eu fiquei curiosa, fiquei intrigada. Quando eu tiver no mindset, quero fazer o pesadão, vou assistir. Eu tenho que estar Ah, nesse mindset, gente, senão eu fico muito sensível, aí eu tenho pesadelo, fico mas triste. teremos episódios de seita esse ano, viu?
porque eu Sim. já tenho uns 3 planejados aí. Re eu adoro ouvir caso de seita. Eu também adoro uma seita. Agora, como vocês se conheceram? Essa eu vou contar. Eu tinha acabado de mudar pra Irlanda. Acabado assim, fazia 1 ano já que eu estava na Irlanda. E aí veio a pandemia, e foi aí, tipo, eu comecei, na verdade, eu sempre gostei de umas coisas trevosa, tanto que quando eu fiz pós, o meu TCC, né, como eu já falei no outro episódio, foi sobre o Ted Bundy e tal. Só que eu não consumia muito podcast ainda. Eu comecei a consumir podcast com o caso Evandro. Uhum. E aí, quando eu mudei pra Irlanda, eu comecei a ouvir muito podcast internacional pra melhorar o meu inglês, melhorar minha pronúncia, sotaque e tal. E nisso eu caí nos crimes do black metal norueguês. Que eu adoro black metal, gente, pra quem ainda não sabe. Então aquele documentário sobre tudo que aconteceu no black metal, então eu já vi umas 3 vezes. Só Hum. que no meio da pandemia, eu tava assim, eu queria ouvir alguma coisa em português. Porque começou, sei lá, começou a me dar muita saudade de casa, assim. Eu acho que é uma coisa que todo Hum. mundo que mora fora Tem. tem, principalmente durante a pandemia. Durante a pandemia bati, porque além de ser uma situação de risco, você não pode, nem se você quiser muito, nem se você tiver dinheiro, nada, você não podia viajar, não podia sair de casa, né? Hã. Então bateu aquela coisa, gente, eu preciso ouvir alguma coisa em português. Eu pensei, eu quero muito ouvir uma opinião brasileira sobre os crimes do black metal norueguês. E não tinha, gente, nenhum podcast sobre isso, só o Pátria. E aí eu ouvi e eu me apaixonei pelo podcast. E eu decidi mandar mensagem. Aí eu ouvi um episódio, né? Aí de um eu comecei a ouvir, tipo, praticamente todos. E aí eu decidi mandar uma mensagem pra Natália, porque eu adorava especificamente os roteiros dela. E aí a gente começou a conversar. Ainda bem que ela É. me respondeu, mas se você não tivesse me respondido. E foi tão engraçado, porque eu respondi, daí eu falei: "Ah, nossa, que legal". E daí, tipo, eu lembro que no outro dia a gente já estava falando como se a gente já se conhecesse fazia tempo. Essa Sim, é foi a verdade. impressão, tipo, demorou o quê? 2 dias a gente já estava falando sobre coisas corriqueiras, assim, da vida. Você estava me mandando foto de uma pepeca que você achou no Ah, é hotel. verdade, gente! E eu acho que foi aí que a gente clicou, a gente falou: "Putz, essa menina é legal". Porque a Renata estava no trabalho, e a Renata me mandou ela: "Gente, eu achei uma flashlight, eu achei uma pepeca de silicone no hotel". Gente, eu não sabia. Essa história foi tão bizarra. Na época eu tava no hotel, né? E assim, já era. Trabalhar no hotel na pandemia é uma experiência bem estressante, assim. Então eu já tava pilhada. E aí teve um cara que ele largou várias coisas no quarto. E a gente tem um procedimento no hotel que eu trabalhava que quando algum hóspede deixa uma coisa pra trás, você tem que registrar o que foi deixado pra trás e colocar a data que você achou. E você tem que dar uma olhada no valor da coisa, porque se for, se não me engano, mais de $100, você guarda por 1 mês, e se a pessoa não pedir de volta, aí depois de 1 mês você joga fora. Uhum. Se é uma coisa com valor menor de $100, é provavelmente coisa que o hóspede só largou lá, que não é nada, Uhum. e aí você pode já jogar fora e tal. E aí eu sei que eu tinha que abrir, então o cara deixou uma mala cheia de coisa. E aí eu peguei, e assim, as outras coisas eu sabia o que era. Eram umas coisas sexuais, tipo, que eram mais óbvias, assim. E eu Uhum. de luva, né, com aquelas luvas cirúrgicas, tirando as coisas. E aí tinha um negócio branco que tava escrito flashlight. Flashlight é lanterna, né? E aí eu olhei, gente, juro, na maior inocência, o que eu achei que fosse, eu achei que fosse uma lanterna de luz negra, sabe? Porque tinha Porque cores você não viu que estava festivas. escrito com E, né, que Eu era não vi que tava escrito com flashlight. E, gente. Flashlight com E é lanterna, é luz de carne, sabe? Uma lanterna de carne. É. Na hora, eu nem me liguei. E aí eu peguei achando que, tipo, eu vi, e aí eu falei, gente, eu acho que o cara tava fazendo alguma festinha, acho que o cara tava quebrando a quarentena, né? Porque ele tá com todas essas coisas, uma lanterna de luz negra. E aí eu pensei, deixa eu ver a cor. E aí eu girei, no que eu girei achando que ela ia acender, ela abriu. E no que ela abriu, saiu um cheiro. E aí eu senti aquele cheiro. Eu falei, gente, o que tem aqui? Você tem alguma coisa morta aqui, não é possível. No que eu abri, era uma pepeca. Suja, obviamente, né? Uma pepeca que não foi uma pepeca de plástico e tinha uma assinatura em relevo. E aí eu tive que googlar essa porra pra descobrir o preço, pra saber se era mais de $100 ou não.
É, E aí eu fui ver que era uma edição especial e a assinatura era de uma atriz de filmes pornô. adultos. E aparentemente, supostamente, era uma réplica da pepeca dela. Uhum. Como não mandar isso pra uma pessoa que você conheceu há 2 dias? E Contando: olha o ela: que eu achei "Meu no meu Deus, você trabalho. não sabe o que eu achei". E daí a gente começou a conversar e foi uma coisa tão corriqueira, tipo, foi uma coisa assim, uma conversa como se a gente já fosse amiga há muito tempo. É E porque daí a nós gente somos almas a irmãs. gente a gente é Twin Flames, Twin mas não da Flames. seita. Não. Mas daí a gente começou a conversar como se a gente já se conhecesse muito, e deu o quê? Uns 2 meses, a gente nunca mais parou de se conversar, a gente conversa todo dia desde então. E a gente deu uns 2 meses, daí eu falei: "Você não quer fazer o podcast?" Porque a Renata falou assim: "Ô, se você quiser Ajuda. ajuda com roteiro, eu sou formada em comunicação, eu posso te ajudar". Daí eu falei: "Putz, eu precisava tanto de ajuda, porque o podcast não sai daquilo, porque eu não tenho tempo de fazer tudo sozinha". E eu estava fazendo tudo sozinha. E daí eu falei: "Não dá pra, eu não consigo desenvolver, eu não tenho tempo". E daí ela falou: e eu falei, né: "Na verdade, o que eu queria mesmo era te convidar pra participar, mas eu faço podcast com uma outra pessoa, então eu preciso ver se ela aprova". Daí ela aprovou e a gente continuou. E a gente tá aqui até É. hoje. Aliás, essa é a próxima pergunta. A gente recebeu muito essa pergunta. Uhum. Por que a Mônica saiu do pod? Maratonei tudo, vocês são perfeitas, obrigada. E tem Muito outros. obrigada. Muitas pessoas fizeram essa pergunta. É... Eu acho que a Mônica saiu do pod por consequência das ações dela. Essa é Eu e a Renata, a gente era amiga eu era amiga da Mônica. E hoje em dia a gente não tem mais uma relação pessoal, uma relação de amizade, e isso foi total escolha dela. E eu não posso forçar ninguém a trabalhar, e eu não posso forçar ninguém a ser minha amiga, então eu escolhi simplesmente seguir adiante com a minha vida. E eu acabei descobrindo certas coisas. Eu acho que às vezes as pessoas te ensinam quem você quer na sua vida e quem você não quer. E elas te ensinam, elas te mostram o que você valoriza na sua vida e o que você não valoriza. Eu valorizo pessoas que estão do meu lado e que não queimam as nossas relações. Eu não sei se isso é uma coisa politicamente correta de se dizer, mas tem certas pessoas que simplesmente não vão estar na sua vida o resto da sua vida. E tá tudo bem também. Elas te ensinam a ver o que você não quer pra sua vida. sim. Gente, basicamente o que aconteceu, a gente. É o que a gente falou mesmo no. Quando a gente fez o comunicado e tal. Aconteceu. O que aconteceu é que ela realmente ela parou de aparecer. Ela não aparecia mais pra gravação, e ela não avisava. Ah, Aconteceu algumas vezes. E a gente tentou conversar, tentou perguntar se estava acontecendo alguma coisa, eu se ela tentei ir queria lá. se tinha alguma coisa que a gente podia fazer por ela, e a resposta dela foi dar um ghosting, basicamente. Ela meio que. Ah, Na verdade, ela meio que. Eu acho que ela queria sair e não queria falar, sabe? eu acho que ela queria sair e não queria admitir, porque É, começou a aumentar a carga de trabalho, ela estava ficando, sei lá, overwhelmed, teve e ela isso. não gostou de como a gente estava fazendo certas cobranças, porque começou a aumentar a carga de trabalho, então a gente começou a cobrar um certo nível de comprometimento que eu e a Renata estávamos dando, e a gente começou a cobrar realmente, e daí ela deixou claro que aquilo não era uma coisa que deveria ser cobrado dela. Então, acabou. E foi isso, gente. Ciclos se encerram, Foi um ciclo acontece. encerrado mesmo, eu não tenho raiva, eu não tenho ódio, não teve uma grande briga, não teve Não. nada. A gente simplesmente falou: "Radebra". Não, foi. E Foi isso, porque realmente, como a gente começou a ter cada vez mais seguidores, e cada vez mais público, e a partir do momento que a gente também criou apoios pagos e tal, a gente mesmo, e todas concordaram na época, a gente se propôs a lidar. Falou, gente, é um trabalho, vai ser tratado como um trabalho. Então, uhum, se você vai faltar, você não vai poder entregar o que foi combinado, tudo bem, mas como não trabalho, você tem que dar uma justificativa. Se acontecer alguma coisa, tudo bem, mas tem que dar uma justificativa e a gente tem que gravar pra sair episódio toda semana. Não tem muito que.
O que fazer. o que fazer, né? Foi Uhum. isso só, gente. Não tem nenhum drama, não teve nenhuma. Não teve nenhuma grande traição, a questão é, você Não. nunca vai poder forçar as pessoas a agirem de forma correta com você. Você pode É, simplesmente aceitar, ficar e aceitar o que ela tá te dando, ou você pode falar que você não quer mais, que você não aceita mais e encerrar um ciclo. E tá tudo sim, bem também, eu tá tudo desejo toda bem. a sorte do mundo. Sim, é isso, Longe. gente. É. Mas a gente não vai mais. É a última vez que a gente fala disso. É, A porque gente é bom a gente falar, porque faz um ano que a gente faz pelo menos o quê? Faz 2 anos faz quase. mais. Faz É. 2 anos quase que a gente recebe essa pergunta: "O que aconteceu? Teve briga? Não teve?" E a gente sempre não fala nada, a gente só mostra o post no Instagram, mas então é bom falar a nossa versão. E eu tenho certeza que se você fosse ouvir a versão dela, ela teria várias reclamações sobre as nossas atitudes. Então e é uma coisa que é comum, foi só, assim, um desacordo no que a gente acha importante na vida, no que a gente acha importante no ambiente de trabalho, no que a gente considera importante para o público, o que a gente tem de visão para o podcast. Foi só uma discordância nisso. Sim, foi isso. Hum, Vocês não têm vontade de morar pertinho uma da outra? Amo sim. vocês. Claro que a gente tem. Por isso que a gente fala, a gente vai. Gente, não é que a gente tem vontade, vai acontecer. Vai. Uhum. Vamos as duas pra Praia Grande, a gente vai ser vizinhas, vai ser aquelas vizinhas que tomam café, come um bolinho de cenoura com cobertura de chocolate e assiste Vale a Hum. Pena Ver de novo. Sim. E daí a gente vai escrever roteiro junto, a gente vai correr na Sim, praia, a gente vai fazer várias coisas. A várias gente coisas. tem vários planos de morar próximo, sim. Sim, inclusive trocamos, já mandei esses dias pra Natália um link. Olha esse apartamento na Praia Ainda Grande, tá que barato. barato, que pechincha. Porque eu estava na Praia Grande nas minhas férias. Praia Grande, gente, pra quem não é de São Paulo, Praia Grande é uma praia que era a pior praia do litoral paulista. Era a praia considerada mais lixo do mundo, mais É, ela era farofeira. lixosa. É. E daí, tanto que eu brinco que eu cresci nadando naquelas águas cheias de esgoto da Praia Grande. Eu também. E é A gente tinha verdade. apartamento na Tupi. Eu vivia era do lado do emissário. Eu literalmente nadava na água cheia de esgoto. É, então Era assim, maravilhoso. Bons tempos. bons tempos, mas daí quando eu tinha uns 8, 9 anos, a Praia Grande teve uma virada, e daí eles fizeram calçadão na orla toda, eles começaram a construir uns prédios muito bons e começaram a valorizar a praia, o policiamento aumentou muito. E desde então, a Praia Grande tá subindo, assim, tá ficando muito mais. O sistema de saúde tá excelente, tem muita. A segurança tá muito melhor. A orla tá lindíssima. Antes você só via umas perua fudida igual a do meu vô levando Umas 30 Kombi. pessoas, umas Kombi levando 30 pessoas, 30 crianças soltas da Kombi para uma kitnet, que era a kitnet da minha avó. Hoje em dia você vê uns apartamentos de R$ 1 milhão, As kitnets entendeu? foram demolidas e os terrenos foram vendidos para construir grandes empreendimentos. E fora da orla ainda tem muito desenvolvimento que precisa acontecer, ainda tem muita pobreza e muita violência na Praia Grande, mas ela virou uma praia muito boa. E eu vivo falando que eu tenho uma conexão emocional com aquela praia, a Renata também. Então a gente vai comprar um apartamento na Praia Grande, um em cima do Sim! outro, e a gente vai ficar lá. É o que já responde a pergunta: vocês têm vontade de voltar para o Brasil? Sim. É, assim, mas pelo menos para mim, a ideia é voltar quando eu tiver independência financeira, tipo, Ah, quando a gente conseguir viver de podcast mesmo. Porque, assim, eu tenho muita saudade do Brasil, de verdade, assim, tenho saudade do clima das pessoas, da vibe do Brasil, mas eu não tenho nenhuma saudade da forma como são as relações de trabalho no Brasil. Então, sim. assim, eu não voltaria para o Brasil para ter um trampo nem de carteira assinada, nem de make. É o que, pelo menos na minha área, né? Eu trabalhava com relações públicas no Brasil. Hum. A gente ouve falar que agora todas as agências estão pedindo para todo mundo ter MEI, enfim, tá. O mercado de trabalho do Ah, Brasil é uma coisa que eu não tenho muita saudade, não. o mercado de trabalho, o trânsito e a violência é uma coisa que eu não É. preciso. Então eu vou. A violência a gente não tem como escapar, mas eu Ah, acho que até pelo menos se tem a gente lugares que. tiver. É, Não, tem que olhar. Quando a gente for mudar os planos, tem que olhar as cidades que são menos violentas, né? Que tem. Isso até você nunca escapa 100%, é, mas você consegue
filtrar de certa forma, né? É, Nunca vai você ser que nem filtra um aqui. pouco, mas você nunca vai ser igual aqui, assim, ó, Não, nunca vai eu ser, tenho não. muito medo da violência no Brasil, É. eu tenho medo mesmo. Tenho bastante ansiedade, fico tensa, tenho medo que o povo vai achar que eu sou gringa, que o povo vai achar que eu sou rica, e eles vão me sequestrar e vão ver que eu sou fodida, daí vão me matar porque não vão ganhar Só de dinheiro ranço. comigo. Tem uns medos assim, tem umas paranoias assim, mas, eu acho que, se eu voltar para o Brasil, vai ser para ter a minha independência, É, financeira, exato. para eu não precisar ficar 3 horas no trânsito todo dia, para eu não precisar para o meu padrão de vida que eu lutei tanto para construir durante 15 anos fora, não caia completamente para o que era antes, porque a minha vida no Brasil antes não era boa. Quando eu saí do Brasil, a minha vida estava bem ruim. E eu não quero que essa vida volte. Eu não quero voltar para aquela vida de 15 anos atrás. Eu quero começar uma coisa diferente, melhor do que a que eu tenho aqui. É, não, hoje quando eu paro e penso que eu passava 3 horas por dia no transporte público, eu penso: "Gente, não é à toa, não é à toa que eu era tão estressada, que eu era tão surtada", sabe. Hum, São coisas, assim, que a gente acostuma fácil com coisa boa, né. hum. E querendo ou não, pelo menos aqui, as relações de trabalho são muito diferentes do Brasil. Aquela cultura da hora extra que você faz sem receber, não existe aqui. Se você Não. fizer meia hora extra, você vai ser pago pela meia hora extra. E esse banco E de horas não existe aqui. não, Esse e o banco seu de horas que você chefe nunca tira essas horas, não existe. não, e eu lembro que lá no Brasil, às vezes eu entrava às 7 da manhã pra fugir de trânsito, e eu poderia sair às 4 da tarde. Se eu sair às 5, alguém vinha: "Você tá desmotivada?" Ah, Se alguém falar isso aqui, o RH vem o RH só manda e-mail. Você não, gente, é uma coisa que, assim, você falar alguma coisa do horário de trabalho do outro e tal, essas coisas aqui não é não é bem visto. não, é fora da Não, e assim, eu realidade lembro que daqui. a minha chefe no Brasil, ela gritava no meio do escritório com as pessoas aqui, e o que é ilegal no Brasil. No Brasil é ilegal você gritar, você humilhar as pessoas na frente de todo mundo no escritório. E aqui é uma coisa que não só é ilegal, como é absolutamente mal vista, assim, não vai É, acontecer. Se não é acontecer, você aceitável. não é É, aceitável, não é socialmente aceitável. E outras várias coisas, assim, tipo, eu vejo o quanto a gente é agressivo como sociedade brasileira, assim, o quanto a sim. gente é agressivo, estressado, competitivo, o quanto a gente se coloca pra baixo, o quanto a gente odeia brasileiro. Tem várias coisas que eu não sinto saudade e Sim. que eu não gostaria de participar dessa corrida de rato aí. É, não, eu acho que a cultura brasileira sempre foi muito alinhada com a cultura norte-americana. Hum, E as relações de trabalho, obviamente, nos Estados Unidos é muito pior. uhum. Né, as leis trabalhistas brasileiras são muito boas, mas existe uma certa "importação", entre aspas, da cultura norte-americana para o Brasil. Se Hã, você comparar, o Brasil está muito mais alinhado com os Estados Unidos do que com os países da Europa, de maneira geral, em sim. termos de relações de trabalho, em termos de, a valorização da sua vida pessoal, do seu tempo de lazer. Ah, Aqui deu 6 horas, pelo menos no meu trabalho, você só faz hora extra se você pedir com antecedência, você uhum. registrar que você quer fazer e a sua chefe aprovar. Ah. O meu chefe, às vezes ele me liga, ele tá no escritório, ele me liga na fábrica e ele pergunta: "Você tá no trabalho?" E eu falo: "É óbvio, onde é que eu ia estar uma hora dessa?" Daí ele: "Ah, não sei, de repente você tá doente." De É. repente eu teria te dito. Mas então, tipo, tem todo um cuidado pra falar com os seus, empregados, assim, que a gente não vê. Essa cultura de hustler, de você trabalhar enquanto eles dormem, é uma coisa que não é bem vista na Europa. Não, não é. Na Europa é tipo: "Você precisa dormir, vai dormir. É, Você não não. tem parte nessa empresa que eu tô construindo, filho. Isso daqui não é seu, É. é meu. Sai daqui." Eu lembro que quando eu mudei pra cá, no meu primeiro emprego em hotel, eu tomei um come da minha chefe por fazer hora extra. Hum, Porque teve um dia que ela me mandou mensagem: "Renata, por que que você tá trabalhando ainda? Por que que você tá online ainda?" E hum, eu lembro que eu estava porque eu vim do Brasil, eu vim com essa mentalidade, era meu primeiro emprego, eu pensei: "Nossa, gente, eu preciso mostrar serviço". Então uhum, eu fiquei a mais, porque era isso que eu estava acostumada a fazer. hum, E aí eu falei: "Ah, não, é que tô respondendo aqui hóspede e tal, quero uma empresa que, tipo, tinha uma pegada mais tecnológica", enfim. E aí ela falou: "Ó", aí ela me chamou pra conversar, ela falou: "Olha, aqui o que que a gente pensa, se você fica até mais tarde do seu horário, são 2 cenários possíveis, o primeiro é que a gente tá calculando mal o número de empregados que a gente tem que ter.
E o segundo é que você não tá dando conta de fazer seu trabalho direito, porque você tem que fazer seu trabalho no seu horário. Uhum. E aí eu falei: "Entendido". Foi isso e não fiz mais, porque Ah. é diferente você pegar essa mudança de paradigma, né, que eu achei e aí na hora eu tive um momento tipo, eu achei isso muito interessante, eu pensei: "Ah, por isso que todo mundo aqui sai no horário, só eu tô aqui Não, e também meia você hora a tem que mais, né". pensar que, tipo, se você tá sempre tentando, se você tá sempre dando conta do recado, porque você trabalha 10, 12, 19 horas, se você tá sempre dando conta do recado, o número de empregados nunca vai aumentar e o número de trabalho sempre vai aumentar. A quantidade de trabalho sempre vai aumentar para você, porque você dá conta. Enquanto você não reclamar, enquanto você não der conta, o número de empregados nunca vai aumentar, você nunca vai receber nenhuma ajuda. Ah, E daí então, aquilo que você está fazendo extra passa a ser visto como a sua responsabilidade. E o dia que você não der conta porque você está doente, porque você é um ser humano, você vai ser cobrado por uma responsabilidade que nem era sua. Trabalhar é, 15 horas nem era sua responsabilidade, mas como você sempre trabalhou, vai ser cobrado de você que você trabalha aquelas 15 horas. Então é uma mentalidade muito doentia e que na Europa não funciona. Vide o então, aí problema que a Tesla está tendo agora sim. na Suécia, o problema que o Walmart teve na Alemanha. O Walmart faliu em meses na Alemanha, porque não é assim que as coisas funcionam aqui. Então, então, assim, é aquilo mesmo que você falou, se é pra voltar para o Brasil, é pra ter uma vida melhor, Ah, ou pelo menos igual a que a gente tem aqui, né, só que com um é. tempo mais aprazível. Porque a gente batalhou muito para ter Sim, o pouquinho de qualidade de vida que a gente tem agora, foi a muito suor e lágrima. Então, sim. jogar tudo isso para fora, também jogar tudo isso fora para voltar para o Brasil e ter a mesma vida não vale a pena. É, exatamente. Ainda tô tentando entender como surgiu essa história de potrancas. A gente também. Nós também estamos tentando entender. Meu, aconteceu em novembro, dezembro e eu já esqueci. Não, então, foi tipo, a gente estava pedindo engajamento para o YouTube. A gente falou: "Gente, Ah, é verdade. só comenta para deixar nosso vídeo aquecido, sabe, para deixar nosso vídeo quente e tal". Relevante. É, só comenta, por favor, só dá um like e tal. E daí eu falei: "Ah, meu, comenta qualquer coisa, comenta 'Eita, nós'". E daí disso a gente começou, como todas as nossas conversas, Aí eu começou falei, a tipo, falar ebitela, e você falou epotranca braba, foi alguma coisa é, assim, "Potranca braba". ebitelão. E daí fudeu, né, porque daí todos os comentários viraram: "Ê, potranca!". Porque você não precisa ter nada pra comentar, comenta qualquer coisa só pra dar um engajamento e pra ajudar a Sim, gente, tá é, ótimo. exatamente, porque aí o algoritmo vai ler que você tá interagindo com o canal e vai te mandar sempre que sair vídeo e tal, por isso que comentar é importante. Ah, então vai te mandar coisas relacionadas também, coisas, iguais, né, ao Patra. Daí você É. vai descobrindo coisas novas também. Ó, outra aqui, eu só queria falar que não tenho maturidade suficiente para ler PA e não rir. Uhum, nem a gente. Não foi É, uma decisão gente, consciente, na verdade, né. até foi, é que na verdade, gente, o nome Pátria Amada foi pensado e tal antes do bolsonarismo, né. Não, na verdade foi depois do bolsonarismo, mas a gente estava muito no começo do bolsonarismo e a gente não estava no Brasil, então foi uma coisa que a gente nem pensou que pudesse ser considerado bolsonarista. E daí quando a gente viu que a gente começou a ter mais seguidores e que as pessoas começaram a falar e perguntar se a gente era bolsonarista ou não, e eu falei: "Gente, não". E assim, eu Quem? não nunca, jamais na minha vida. Eu posso ser, eu tenho inclusive nada, absolutamente nada contra pessoas de direita, tá, vou deixar bem claro. Algumas pessoas confundem, nós não somos, assim, esquerdistas roxas que não conseguem debater com pessoas de direita. Não tenho nada contra gente de direita, gente, não tenho nada contra políticos de direita. Votaria num político de direita se fosse um que, me agradasse mais, mas, eh com o Bolsonaro a gente infelizmente não tem absolutamente nada em comum. Então a gente precisou se afastar. Até porque o problema do Bolsonaro, como o problema de muita gente, não é nem tanto só o Bolsonaro, mas é o fandom, sabe? Quem segue que é difícil. São pessoas muito agressivas às vezes. Às vezes é Então bondade sua, mas tudo não, é bem, porque enfim. a gente tem até pessoas no nosso que são ouvintes que votaram Sim. no Bolsonaro, alguns se arrependeram, outros não, votariam de novo, vão votar de novo se ele puder concorrer. E assim, eu respeito isso, tá, gente? Não é uma coisa, eh,
porque existe um respeito mútuo, entendeu? Agora tem pessoas que são bolsonaristas que são extremamente agressivas, principalmente quando vem a gente falando de política, ou quando vem 2 mulheres falando sobre feminismo, ou sobre racismo, ou sobre coisas que são básicas, eles vêm realmente com mensagens muito agressivas. Então a gente precisava se distanciar. É, e aí a gente tinha um desafio, porque por um lado a gente queria se distanciar, mas por outro, nossos ouvintes, né, já estão acostumados com o nome, eles se chamam de Pátria Mothers, o Pátria, o Pátria, o Pátria, então a gente queria achar uma solução que não assustasse tanto quem não nos conhece, tá vendo o pod pela primeira vez, sem perder a nossa identidade e as coisas boas do pod que a gente gosta de fazer, né. Então a gente Uhum, optou por trocar a Pátria Amada por PA, criminal, colocar um podcast de true crime, e a gente trocou o logo pro logo branco, embora a uhum. gente prefira o amarelo, mas infelizmente, quando você junta a palavra pátria com aquele amarelo, você já passa uma imagem que é muito associada ao Ao bolsonarismo, 8 de janeiro. que é o oposto do que a Do gente que a quer gente trazer, quer. então não. E agora, o último de verdade, que é sem pergunta, só agradecer vocês por esse trabalho incrível contando história triste de forma divertida. Muito obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada. É isso aí. Tá vendo? Eu falei que ia ser longo. Foram muitas 1 hora. perguntas. Uma Começamos hora de bem, vídeo. começamos Começamos com bem. 1 hora de vídeo, para a vossa alegria, a nossa também. Exato. E obrigada pelas perguntas, obrigada de novo pelas mensagens, pela paciência, pela audiência de vocês, por todo o apoio que a gente recebeu até aqui. E Sim. aguardem, porque 2024 vai ser melhor do que 2023, Sim, bem melhor. 2025 vai ser melhor que 24, 2026 vai ser melhor que 25. A gente não vai parar, tá bom? A gente vai Sim. crescer e a gente vai cada vez mais produzir conteúdo com mais qualidade. E Então, aliás, comenta aqui se vocês gostam desse formato, porque a minha ideia é começar a fazer mais conteúdo interativo assim pro YouTube, de repente hum. perguntar fofoquinhas de vocês que vocês queiram contar, Ah, causos de vocês que vocês queiram contar. Se vocês gostam desse formato de meio crimes que Q&A, vocês já respondendo coisas. cometeram, Crimes conta que pra vocês já gente. cometeram, mas põe anônimo. É, põe anônimo. Se você Acho não que não foi pode pôr condenado, se anônimo. você foi É. condenado e serviu sua sentença também, coloca, Sim, se você não já tem nada pagou, é, pelo seu crime, você pode falar sobre ele. exato. Como E diria a é minha isso. avó, feio é roubar e não poder carregar. Exatamente. Então, conta pra gente o que que vocês acham, se vocês gostam desse formato, se querem mandar causos, manda pra gente que a gente está louca para ouvir. Nossos Exato, contatos estão todos aqui embaixo, como sempre. exato. Beijos. E é isso. Tchau e boa semana. Yeah.